O líder do Hamas lançou uma fala aqui que é extremamente hipócrita, né? Ele falando aqui para os palestinos que ainda tem que morrer muito palestino para continuar, para conseguirmos salvar o nosso país, né? Eles falam aqui que as nações não são facilmente liberadas. Os russos sacrificaram 30 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial para ele se liberar do ataque do Hitler. Os vietnamitas sacrificaram 3,5 milhões de pessoas para derrotar os americanos. Eu não sei se derrotaram os americanos, não. Tá? O que aconteceu ali foi justamente os americanos meio que desistiram da briga. Eles estavam até numa posição muito vantajosa lá no Vietnã. Mas, de qualquer forma, Afeganistão sacrificaram milhões de mártires para se defender da União Soviética. Algéria também, coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo para os palestinos é: morre mais gente aí, porque ainda está pouco, não conseguimos morrer o número de gente suficiente. É uma hipocrisia do caramba esse pessoal falar isso, né? É um absurdo completo. Ele, muito tranquilo no exterior, nem passa perto da faixa de Gaza, com bilhões e bilhões que supostamente seriam para ajuda humanitária, mas acabam no bolso desse pessoal, dizendo para os palestinos: morre mais gente ainda, não morreu o suficiente para liberar a região, não, né? Um absurdo isso. E uma coisa muito triste aqui no Brasil é justamente ver esse tipo de ação aqui da Agência Brasil, né? A Agência Brasil é um órgão do governo brasileiro, é um órgão que deveria dar notícias oficiais e coisa e tal, e fica puxando o saco do Hamas. Olha só, movimentos sociais e partidos se unem em solidariedade aos palestinos, como se realmente fosse solidariedade aos palestinos e não apoio ao Hamas, né? Está aqui claramente, ó, Palestina livre do rio ao mar. Do rio ao mar, meu amigo, implicando que os judeus não podem viver naquela região, ou seja, é basicamente querendo o fim do Estado de Israel, né? Um absurdo completo isso daqui. Enfim, fica o governo brasileiro já está oficialmente com um tom de apoio ao Hamas, de ajuda ao Hamas, botam números que são divulgados por Hamas. Conflito no Oriente Médio já matou mais de 100 mil pessoas, de 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, isso segundo os números do Hamas, né? Aí ainda mete a ONU. A ONU só serve para isso agora, para servir de propaganda para esquerdista, né? Não porque a ONU não sei o que lá, que ela recusou que o genocídio em Gaza, pessoas morrendo de fome e sede, não sei o que lá. Enfim, aquele absurdo que é pura propaganda do Hamas, pura propaganda dos terroristas ali, né? A culpa de se existem pessoas morrendo de fome em Gaza, se existem pessoas morrendo de sede em Gaza, a culpa é 100% do Hamas, que iniciou essa guerra, que ele sabe que não tem como ganhar, que ele sabe que não tem como levar adiante, né? Então Israel está só reagindo à agressão inicial. E uma coisa, mas isso daqui, embora eu ache um absurdo, eu sinto vergonha de ser um brasileiro quando eu vejo o governo brasileiro falando uma merda dessa. Tem um lado positivo isso daí, né? 77% do brasileiro discordam do Lula com a fala que eles comparam, que se compara Israel ao Hamas, né? Então, para 73% dos brasileiros, o Brasil deveria classificar oficialmente o grupo Hamas como terrorista. Então, isso é uma pesquisa que faz muito sentido e mostra o problema do Lula. O Lula, além de burro, além de socialista, além de um idiota, ele também está metendo o pé pelas mãos e está conseguindo cavar a própria sepultura na opinião pública brasileira, né? É realmente uma pena que essa guerra não esteja acontecendo em 2026, na época da próxima eleição. Mas, de qualquer forma, pode ter certeza que a gente vai estar lá para lembrar o povo brasileiro quem é Lula, qual é o lado que o Lula apoia. É sempre o lado do ditador, é sempre o lado do genocida, é sempre o lado de quem faz ataques, inicia agressão contra outras pessoas, né? Então, bom saber que 77% dos brasileiros são contra essas falas do Lula, e o Lula continuando adotando essa política, continuando favorecendo a Palestina, o Hamas e coisa e tal, só vai piorar a situação dele politicamente aqui no Brasil. Isso é um ponto positivo. O lado negativo é aquele negócio, né? Se estourar realmente uma guerra mundial, se realmente, né, ocorrer aí a entrada de outros países nessa guerra, infelizmente a gente vai estar do lado errado. É uma coisa realmente muito triste. Eu espero que tenha alguém para botar senso na cabeça do Lula nessa situação, né? Enfim, não deixe de ser positivo. Não atrapalhe o seu adversário quando ele está errando. Lula, continue aí apoiando o Hamas, aí você está indo para o buraco rapidamente nessa história.